Fala galera, tudo bem? Bom, assunto rapidinho, falar sobre o Lula, tá? Há um tempo atrás, eu comentei que eu achava que o Lula não sairia como candidato a presidente, tá? E muita gente vem me perguntando se eu ainda tenho a mesma opinião, tá? Bom, eu acho o seguinte, se por um acaso as eleições forem no voto, eu tenho praticamente certeza que o Lula não sai. O que significa as eleições serem no voto? Alguma articulação do governo para que realmente garanta aí a rigidez das eleições, né? Seja a PEC, né, do voto auditável, seja eventualmente até uma movimentação de bastidores, de inteligência, né, como houve, por exemplo, em 2018, a presença de pessoas das Forças Armadas verificando a idoneidade da votação. Se houver isso, o Lula não sai no voto. O Lula não sai como candidato. E por que isso? Porque ele sabe que ele não vai ganhar, tá? Ele não vai ganhar, né? E não existiria nada pior para o Lula do que sair da carreira política numa derrota acachapante. E seria acachapante, tá? Como é que eu sei isso, tá? Bom, basicamente, um reduto que era totalmente do PT, Norte e Nordeste, os redutos que eram totalmente do PT, deixaram de ser totalmente do PT. Muitos deles ainda são do PT, mas a diferença diminuiu bastante, tá? Então, algumas pesquisas internas têm mostrado, por exemplo, que alguns estados do Nordeste já viraram, tá? Onde ainda existe uma hegemonia do PT só no Piauí, no Maranhão, no Ceará e na Bahia. Tá? E mesmo assim a diferença diminuiu bastante. Tá? Então o presidente ganhou realmente muito apoio lá em cima. Tá? E a sensação que a gente tem aqui no Sul e no Sudeste é que o presidente perdeu apoio, mas essa sensação ela é um pouco. É apenas uma sensação. Tá? Por quê? Porque uma coisa é perder apoio, outra coisa é você ter a transferência de votos para outra pessoa. Principalmente para o Lula. Né? Então, por exemplo, o interior de São Paulo, o interior do Paraná, o interior de Santa Catarina não vota no Lula em hipótese alguma. Né? Então, mesmo que o presidente não tenha, assim, tenha perdido um pouco de apoio, popularidade nessas regiões, principalmente nos grandes centros urbanos, pouquíssimo desses votos iria passar para o Lula. Né? E o PT sabe disso. Tá? Então, numa eleição normal, não existe a menor possibilidade do Lula ganhar. Consequentemente, ele não participaria. Né? E não participando, ele pelo menos em tese conserva aí a sua biografia, né, ou pelo menos a sua narrativa, tá? E aí tem um outro ponto, né, que é o seguinte, por que então ele se põe como candidato? Ele se põe como candidato porque ele tem uma força muito maior para arranhar a imagem do presidente, né, para se colocar como um contraponto e para poder, inclusive, participar dessas pesquisas manipuladas. Por que ele consegue se colocar dessa forma? Ele consegue se colocar dessa forma porque ele é uma figura pronta, né? Uma figura pronta e icônica, super importante na política nacional. E principalmente em relação à repercussão estrangeira, né, no exterior, o nome dele é muito forte. Então fica mais factível defender uma narrativa de que ele está na frente e tudo mais, do que colocar um candidato que tem que ser desenhado ainda, como o Haddad, ou como o Jacques Wagner, ou qualquer um do gênero, tá? Então é por isso que ele ainda figura como candidato. Agora, se ele vai sair ou não vai sair, vai depender justamente dessa questão da rigidez das eleições. Então, se ele sair, é que muito provavelmente o esquema de manipulação das urnas está garantido. E aí você tem uma situação que é a seguinte, todo país subdesenvolvido, quando tem eleições que são ditas como fraudadas, a pressão internacional ela é muito forte. Ela é muito forte. E quando você tiver, por exemplo, o Lula, caso haja a manipulação das urnas, entre, por exemplo, uma Forças Armadas para evitar a fraude, a narrativa internacional é muito forte, né? Pô, o líder popular que voltou ao poder depois de ter sido condenado injustamente conseguiu se eleger e aí vem as oligarquias do país e derrubam ele, através das Forças Armadas. Olha que narrativa maravilhosa. Vai virar a música do U2, vai virar a música do Roger Waters, né? Então a narrativa é muito importante nessa situação, tá? Eu particularmente acho que ele não deve sair como candidato, tá? Se sair é porque o esquema de manipulação está forte, né? Que não significa que vai haver fraude, tá? Porque aí eu faço essa distinção entre fraude e manipulação, porque para mim a fraude é quando efetivamente o cara acaba se tomando o poder efetivo, tá? O governo já deixou bem claro, as Forças Armadas também, por diversas manifestações, que caso haja manipulação vai ter problema, né? O que significa vai ter problema? Vai ter uma interferência das Forças Armadas no resultado. Então, elimina-se a fraude, né? Essa é a minha visão, tá? Agora, é importante
esse contexto para a gente começar a entender certas coisas. Por exemplo, pintou agora essa história do câncer dele, câncer terminal, né? Algumas pessoas estão falando isso. Será que ele está com câncer terminal? Bom, não é impossível que ele esteja com câncer. Ele teve câncer há um tempo atrás de laringe, pode ter voltado, é uma doença traiçoeira. Não sei se ele está em sessões de quimioterapia, radioterapia, o cara inclusive está com cabelo, né? Mas olha só, talvez isso tenha sido uma desculpa, até mesmo para ele poder sair. É um waiver, né? Uma forma dele sair dessa, uma justificativa para eventualmente ele não concorrer, caso o governo consiga confirmar o voto auditável ou qualquer tipo de manipulação interna que permita que o voto não seja fraudado, né? Não seja manipulado, né? É uma possibilidade, tá? Se por acaso ele não sair para presidente, ou ele vai usar essa justificativa do câncer e não sai para nada, ou eventualmente ele pode sair para o Senado, né? Sairia para o Senado para garantir foro privilegiado por 8 anos, e na minha concepção ele sairia pela Bahia. Por que para a Bahia? Primeiro que ele está com residência lá, né? Segundo porque a Bahia é um dos últimos redutos do PT no Brasil, tá? E já existe aí um burburinho de que ele, Rui Costa, Jacques Wagner e inclusive o próprio ACM já teriam entrado num acordo para acomodar todo mundo em 22, tá? Então, como existe esse barulho, né, onde a fumaça a fogo, e existe essas movimentações, existe essa possibilidade, tá? Mas a gente vai saber aí no decorrer, mas eu realmente acredito que se ele sair é porque tem um esquema de manipulação forte. Se ele não sair, se não houver esse esquema de manipulação forte, dificilmente ele sai, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.